Fala, queridões! Vamos fechar com chave de ouro falando das principais conferências ambientais. Tá certo? Alguns detalhes, algumas datas que valem a pena a gente botar na cabecinha, porque pode cair na sua provinha. Beleza? Olha só. Primeira conferência que nós vamos falar é da, obviamente, primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente. E foi a Conferência de Estocolmo. Eu tô bem, Bart. Não, filho. Estocolmo é o nome da cidade. Em 1972, foi a primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente. Como foi a primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, o que foi definido nessa conferência é ainda muito primário. Por exemplo, ela foi realizada no dia 5 de junho e nesta conferência foi criado, no dia 5 de junho, o Dia Internacional do Meio Ambiente. Então, passaria a ter um Dia Internacional do Meio Ambiente e seria no dia 5 de junho por conta do quê, Bart? Por ter sido o primeiro dia dessa conferência. Também nessa conferência foi criado o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, uma agência da ONU especializada para resolver as questões ambientais do planeta. Foi criado também os 19 princípios ambientais. Não polua as águas, não suje as cidades e assim por diante. Então, essa foi uma conferência muito inicial. Tá certo? Na década de 80, falamos no vídeo anterior, tivemos o Protocolo de Montreal, 1987. Me lembre aí, Bart, Protocolo de Montreal foi para eliminação do lançamento do CFC, clorofluorcarbono. Tá certo? E todos os países assinaram esse protocolo. Verdade ou falso? Verdade. Inclusive quem, Bart? Estados Unidos da América. A camada de ozônio está sendo reconstituída, sim ou não? Sim. Mas não no ritmo esperado. Maravilha? Aí vem a principal conferência mundial, que foi a Rio 92, também chamada de ECO 92, também chamada de Cúpula da Terra. A Rio 92, Rio de Janeiro, foi criada, primeira situação, para fazer um levantamento dos avanços desde Estocolmo 72. Ou seja, de 72 a 92, nesses 20 anos, como o mundo avançou na questão ambiental. Os resultados foram maravilhosos. Verdade ou falso? Falso, assustadores. Tá certo? Além disso, na conferência de 92, foi criada a Agenda 21. Ô Bart, o que é essa Agenda 21? Um conjunto de leis e normas que trabalhavam a respeito sobre o desenvolvimento sustentável. Tá certo? Esse é chamado de Agenda 21 porque entraria em vigor no século 21. Entraria não. Entrou em vigor no século 21. Só que as leis e normas não são o quê? Respeitadas. Esse conceito de desenvolvimento sustentável é dos anos 80. O que é o desenvolvimento sustentável, Bart? É você utilizar os recursos naturais que a Terra oferece, mas pensando nas gerações futuras. Infelizmente, isso não é levado em consideração. E nessa Rio 92, o que é que vai acontecer também, Bart? Vai acontecer, fica definido que existiriam novas reuniões sobre o meio ambiente. Tá certo? Como o protocolo de Quioto, a Rio+20 e assim por diante. Já ficou definido isso na Rio 92. 5 anos depois, 1997, temos o protocolo de Quioto. Bart, nesse protocolo de Quioto, todos os países assinaram. Verdade ou falso? Falso. Estados Unidos enrolou e não assinou o protocolo de Quioto. Não assinou. Assinou Montreal, mas não assinou Quioto. Beleza? Ô Bart, o que é que dizia o protocolo de Quioto?
Estados Unidos, Japão e países da União Europeia teriam que reduzir o lançamento de poluentes. Até 2012, teria que fazer uma redução. Maravilha? Partiu o Brasil. Não estava envolvido no protocolo. Apenas as nações desenvolvidas. E a China, que hoje, Bart, é o país que mais polui o ar, não estava envolvido no protocolo. Apenas os países desenvolvidos. A China é a segunda maior economia do mundo, mas não é considerado um país desenvolvido. Então, Bart, todos esses países teriam que reduzir. Estados Unidos já pulou fora. E aqueles que assinaram, os países da União Europeia e o Japão, caso não reduzissem, duas opções. Ou paga uma multa, ou vai comprar créditos de carbono de qualquer empresa ou de qualquer país pobre que não tinha a obrigação de reduzir. Essa seria a melhor opção, porque indiretamente você está forçando a existir uma redução para que alguém possa vender esse crédito do carbono. Tá certo? Ô, Bart, quando chegamos em 2012, essa redução foi conquistada, verdade ou falso? Falso. Tanto que a gente vai ver mais tarde, o protocolo de Kyoto foi prorrogado. Beleza? Em 1997 foi Kyoto. Em 2002, a chamada Rio+10. Por que Rio+10, Bart? 10 anos depois da Rio 92. Tivemos a Conferência de Joanesburgo, na África do Sul. Essa Conferência de Joanesburgo, tá certo? Ela foi um fiasco. Ô, Bart, por que ela foi um fiasco? Porque ela quis aumentar o leque. Primeiro, eu quero fazer, a ideia dela, fazer um levantamento de 92 para cá, e o levantamento não foi agradável, continuávamos devastando o meio ambiente, estava eclodindo as questões ligadas a aquecimento global, IPCC, que a gente falou, tá certo? E ela amplia o leque, ela não só vai discutir a questão da poluição atmosférica, como vai discutir a questão da disponibilidade de água, como vai discutir a questão da desigualdade social, como vai discutir a fome no mundo. Então, praticamente nada fica definido nessa conferência de Joanesburgo em 2002, a Rio+10. 10 anos depois, nós temos a Rio+20, a tão aguardada Rio+20. Ô, Bart, mais 20 porque 20 anos depois, a Eco 92 voltou a ser no Rio de Janeiro. Essa conferência foi em 2012. 2012. Qual era a ideia dela? Sempre assim, fazer um levantamento dos avanços desde a Rio 92. E sabemos que os avanços foram um fiasco. Tá certo? Outra situação, discutir sobre a economia verde, que é, em outras palavras, a história do desenvolvimento sustentável. Foi definido que os países teriam que dar um auxílio financeiro, grana, para resolver as questões ambientais. Só que, gente, 2008 teve o que no mundo? Uma crise econômica mundial. O mundo, em 2012, estava começando a sair da crise econômica. Olha o que falamos no vídeo anterior. O mundo está em crise hoje. Para sair da crise, a gente vai pensar na questão ambiental? Infelizmente, isso não acontece. Teria que acontecer, mas não acontece. E o mundo falou, nego, eu estou saindo da crise econômica mundial, eu vou me preocupar com o desenvolvimento da minha economia, eu não vou dar dinheiro para a questão ambiental. Então, a Rio+20 foi considerada um fracasso. Em 2012 também, vale ressaltar que a gente teve uma conferência chamada Conferência de Doha. Não é a rodada de Doha. A rodada de Doha é a questão do protecionismo. Essa conferência de Doha, lá no Catar, numa cidade do Catar, Doha, foi para o quê? Prorrogar o protocolo de Kyoto, que foi até 2020. Em 2015, o mundo pedia para não acontecer, porque foi o ano do atentado terrorista em Paris, tá certo? Promovido pelo Estado Islâmico. Ok? Então, foi muito próximo, um mês praticamente depois do atentado, tivemos o Acordo de Paris, também chamada de COP21. E nessa COP21, Conferência das Partes de número 21, também conhecido como Acordo de Paris,
Os países que participaram assinaram. Falso, Bart, Estados Unidos não. Estados Unidos assinou e depois saiu. O que é que fica definido nessa Conferência de Paris, Acordo de Paris, COP21? Todos os países do mundo teriam que reduzir o lançamento de poluentes. Tipo Quioto. Quioto só os ricos. Aqui são todos, independente de ser rico ou de ser pobre. Todos os países teriam que reduzir a partir de 2020, esse ano. Bart, por que a partir de 2020? Porque é quando acaba o protocolo de Quioto. Ou seja, lá em 2012, eles tinham certeza que não ia resolver em 2020. E o protocolo de Paris, a Conferência de Paris, foi para colocar a meta maior ainda de Quioto, que não foi resolvida. Então, a partir de 2020, todos os países teriam que diminuir o lançamento. Bart, sinceramente, isso vai acontecer? Está acontecendo por conta da pandemia. Mas o ano não acabou. Ninguém sabe o que vai acontecer no segundo semestre, com relação ao lançamento de poluentes. Tá certo? Uma outra situação do Acordo de Paris, o Brasil foi eleito o país mediador entre os emergentes. Toda vez que um emergente estiver descumprindo o acordo, quem é que vai mediar? O Brasil. Tá certo? Na figura do seu presidente, do seu ministro do Meio Ambiente, que obviamente goza de grande prestígio internacional. Verdade ou falso? Falso. Não sei como é que vai acontecer aí no Acordo de Paris quando realmente entrar em vigor. Tá certo? Quando realmente entrar em vigor. Beleza? Agora, Bart, ano passado, tivemos a COP25. Essa COP25 seria no Brasil. Aí, o que é que Bolsonaro falou? Já estava dizendo isso desde o processo de eleição, não como eleito, não foi uma surpresa. Ele disse que não faria a conferência, porque o gasto era imenso. Foi levantado pelo governo que seria um gasto de 500 milhões. Tá certo? 500 milhões de reais. Muita grana. O Brasil pulou fora. Foi para o Chile. Só que no Chile começou aquelas manifestações populares. E aí o presidente do Chile não se sentiu confortável, foi para Madrid a conferência. E existiu a conferência em dezembro do ano passado. Então é importante que você saiba que era para ser no Brasil, o Brasil não aceitou. Mandou representante lá em Madrid, tá? Mas era para ser no Brasil, o Brasil não aceitou, por disse que não tinha condições de fazer. Foi para o Chile, acabou não tendo no Chile por conta das manifestações populares. Estava tendo muito problema nas ruas de Santiago, tá certo? E acabou indo para Madrid, tá certo? A prefeitura de Madrid, ela acaba bancando, junto com o governo da Espanha, essa COP25. Mas, Bart, essa COP25 teve a participação dos Estados Unidos? Teve a participação, sim, dos Estados Unidos. Só que, Bart, muito importante aqui, olha a repercussão da COP25, tá certo? Adiou o acordo para 2020, que não vai ser mais em 2020. Então, assim, o cara foi para a reunião, chegou na reunião, discutiu, falou assim, ano que vem a gente conversa de novo. Porque a gente não está com cabeça para resolver isso, não. Isso foi em dezembro. Esse ano, o mundo está com outra roupagem. A gente também não vai discutir. Então, olha o depoimento de algumas figuras com relação à COP25. Secretário-geral da ONU, estou decepcionado. A comunidade internacional perdeu uma importante oportunidade para mostrar uma maior ambição para mitigação, adaptação e finanças para combater a crise climática. Não podemos desistir e eu não vou desistir. Ou seja, foi uma decepção. Olha o que Carolina Schmidt, presidente da COP25, chilena, né? Ela disse: é triste que não tenhamos chegado a um acordo final sobre o mercado do carbono, disse a ministra do Meio Ambiente do Chile, que presidiu a conferência. Estivemos muito perto, acrescentou, dizendo que o objetivo era estabelecer mercados robustos e ambientalmente sustentáveis. Então, nada aconteceu. Ricardo Salles, o nosso ministro do Meio Ambiente, COP25 não deu em nada. Países ricos não querem abrir seus mercados de crédito de carbono, exigem medidas e apontam o dedo para o resto do mundo, sem cerimônia, mas na hora de colocar a mão no bolso eles não querem.
afirmou Salles. Lembre-se que o Brasil estava estourado no final do ano passado por conta das queimadas na Amazônia. Tá certo? A Alden Meyer, diretor de Política e Estratégia da União de Cientistas, disse: venho participando dessas negociações climáticas desde que começaram em 91, mas nunca vi a desconexão quase total entre o que a ciência exige e o que as negociações estão entregando. Ou seja, os caras estão totalmente alienados do que a ciência diz. Olha o que Jonatas Pearson falou, que é um enviado, né, especial dos Estados Unidos. O resultado desse encontro demonstra até que ponto temos que ir em nosso esforço coletivo para lidar com as mudanças climáticas. E quando a gente fala de esforço coletivo, a gente não está se esforçando individualmente, quanto mais no coletivo. Enquanto a comunidade jovem, um grupo crescente de empresas em vários países estão se comprometendo a seguir na direção certa, o coletivo global ainda fica aquém do necessário. Tá certo? Então, são situações importantes que podem pingar na sua prova. Fique ligado nas dicas de exercícios do seu módulo. Valeu? Forte abraço, sucesso a todos, fiquem com Deus, que Deus é bom.